Como eu havia anunciado no bloco anterior, nós vamos conversar agora sobre política aqui no programa. Vamos conversar com representantes do Partido Progressista. Estamos recebendo nos estúdios o vereador Vitor Azambuja, que está acompanhado do prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto, e também é vice-presidente da FAMURS, e também Lucas Bride, que já posso dizer que é secretário-geral do Partido Progressistas. Vamos falar sobre a convenção municipal do partido. Bom, vereador Vitor Azambuja, bom dia, e de imediato eu já lhe parabenizo pela premiação do Troféu Costa Doce, né, onde foi agraciado ali como o vereador mais atuante aí na pesquisa pela nossa população. Bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia a todos os colaboradores da Acústica e essa seleta audiência. É sempre um prazer poder conversar com vocês aqui e um prazer poder também ter recebido ontem, né, naquele belo evento na ASIC, na Associação Comercial e Industrial de Camaquã, mais uma vez, né, pelo segundo ano consecutivo, dessa vez com aproximadamente 39% dos votos aí das escolhas dessa pesquisa que foi feita de forma presencial e online. Nós somos 15 vereadores, né, e receber 39% desses votos me deixa motivado, feliz, mas me deixa ainda mais, enfim, honrado, né, mas compromissado também de seguir adiante esse trabalho que a gente vem fazendo desde 1º de janeiro de 2021 na Câmara de Vereadores. Ontem, inclusive, o deputado Marcos Vinícius, que recebeu o troféu como deputado estadual mais atuante, ele, num breve pronunciamento que ele fez, ele disse, olha, a gente via no Jornal Nacional, durante as eleições presidenciais, aquelas pesquisas que diziam, né, como seria a eleição, como é que era a intenção de voto, e ali dizia nos detalhes da pesquisa que eram entrevistados em 700 municípios 2.000 pessoas, e se tinha ali uma base, né, de como seria o cenário eleitoral, os resultados. Nós aqui, né, em uma região de 13 municípios, nós tivemos a Rádio Acústica entrevistando mais de 7.000 pessoas. Então, todos os agraciados, e aqui aproveito para cumprimentar todos os agraciados, tanto os políticos da região, né, vereadores de outros municípios, secretários municipais também de outros municípios da região, como os empreendedores, os comerciantes, todos aqueles profissionais liberais também que receberam esse troféu. Quero dizer a todos eles que nós, né, agraciados do Troféu Costa Doce, precisamos entender que realmente essa pesquisa é feita com seriedade, com responsabilidade. A gente vê bastante troféu, premiação, enfim, tá na moda isso, né? Mas quando a gente recebe um troféu, né, que a gente tem a convicção de que foi feito, né, a pesquisa de forma séria, de forma ética, né, entrevistando mais de 7.000 pessoas, os resultados realmente tendem, né, a serem verdadeiros, e a gente fica muito feliz com esse reconhecimento do nosso trabalho. Exatamente, Vitor Azambuja, e realmente a gente visita as cidades da nossa região. A primeira etapa da pesquisa é feita de forma espontânea, a gente chega ali, a pessoa responde o que ela achar melhor, e na segunda a gente faz a tabulação. Prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto, está conosco aqui, bem-vindo, também vice-presidente da FAMURS, bem-vindo aqui à Rádio Acústica FM, está de forma presencial, também estará presente na Convenção Municipal do Partido Progressistas, bem-vindo aqui, bom dia. Que legal estar com vocês, eu que muitas vezes já participei da programação da Acústica por telefone, por videochamada, já falamos sobre a pauta do agronegócio, sobre a pauta do setor orizícola, que sempre foi uma pauta da minha vida pública e que tem muito a ver com o avanço dessa região, sobre municipalismo, sobre pandemia, e hoje a gente está aqui para falar de política, para falar sobre o futuro desse país, e que bom conhecendo essa grande estrutura, sem dúvida uma das maiores e mais bonitas estruturas de imprensa do interior do Rio Grande do Sul, com uma equipe tão qualificada. Obrigado pelas palavras, estará conosco aqui também falar sobre a convenção do partido, as estratégias de forma municipal e também de forma estadual do partido. Lembrando que ano que vem tem eleições 2024, eleições municipais, e aí já começa toda a articulação. Lucas Bride, secretário-geral do Progressistas, também está aqui conosco. Bem-vindo, bom dia. Ô, Daniel, prazer estar aqui contigo. Roberto, esse aí tem cara também. de ser vereador, tô ainda, olha, não tô querendo profetizar nada aqui, mas aí não sei, hein? Não, te agradeço aí as palavras aí, o carinho, a parceria, a amizade, né, de tanto tempo, de tantos anos aí, mas é um prazer poder estar aqui contigo hoje, nesse programa que a gente tem tanto carinho, né, nosso amigo Roberto, deixa um abraço para ele, nosso apresentador oficial do programa, mas contigo aqui também,
com certeza é um prazer poder estar aqui falando aí desse novo caminho, esse novo rumo aí do Partido Progressista de Camaquã, junto com 2 grandes amigos também. Então tá, vamos então ao debate aqui, vamos à pauta então do programa. Convenção Municipal do Partido, eu já começo perguntando para vocês as estratégias que vão ser realizadas e como vai ser realizada essa convenção que vai ser feita hoje. Pois bem, a gente estava conversando aqui, né, antes de entrar no ar, sobre a estrutura partidária e o que é a convenção municipal, né? O que são as convenções? O Progressistas, e a gente tem muito orgulho de dizer, e a gente diz porque é um fato, é o maior partido do Rio Grande. Nós somos o maior partido porque temos o maior número de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, e além disso, nós estamos, dos 497 municípios, com o diretório municipal constituído em aproximadamente 430 municípios. Ou seja, 430 municípios do Rio Grande do Sul possuem uma estrutura partidária do Progressistas. Tem uma executiva, tem um presidente, um vice-presidente, filiados que fazem parte da agremiação partidária, né, e dentro dos seus municípios constroem, enfim, e articulam a resolução dos problemas, né, as soluções alternativas, enfim. Então, a gente fica feliz, né, de poder saber desse tamanho do Progressistas e também, né, do tamanho, a história do nosso partido aqui em Camaquã. Né, nós tivemos, ao longo dos últimos anos, né, um processo iniciado de reestruturação, de oxigenação do partido. Nós ficamos 16 anos no comando do município, né? Foram o primeiro, inicialmente, com o prefeito João Carlos, entre 2001 e 2006. Depois, felizmente, nós tivemos um convite por parte da governadora, naquele momento, Ieda Crucius, para o João Carlos assumir a Secretaria da Agricultura, devido, né, ao trabalho que vinha fazendo em Camaquã. O prefeito Molon, né, era vice, assumiu, em 2008 foi eleito, né, com o nosso apoio. Nós tínhamos o Devantier como vice, foram 4 anos de trabalho do Molon e depois, em 2012 e 2016, um retorno no terceiro mandato do prefeito João Carlos. Após isso, né, nós tivemos 2 derrotas, né, e eleição ou se perde ou se ganha, e isso é do jogo democrático. Nós não tivemos êxito em 2016, novamente em 2020, e com isso, em 2020, tendo um aumento também na nossa bancada, que passaram de 2 para 3 vereadores, nós iniciamos esse processo de reestruturação que é necessário, né, em qualquer empresa, em qualquer entidade e também nos partidos políticos. Mas uma reestruturação, uma reorganização, sem jamais esquecer das nossas raízes, da nossa história, daqueles líderes que fizeram e fazem ainda parte deste partido, e também, junto a isso, atraindo novos líderes, né, e novos jovens, pessoas novas, a ingressar não só no partido, mas também na política. Né? E um dos objetivos do Partido Progressista, do Progressistas, não é simplesmente ganhar a eleição. Nós queremos formar líderes para a cidade. Nós queremos formar líderes que estejam preparados para, sim, assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores, assumir um cargo de vice-prefeito, de prefeito, mas também líderes preparados para ajudar a sociedade, seja nas entidades, nos clubes de serviço, enfim, onde for, né, onde houver possibilidade de somar e construir um futuro diferente. Então, o nosso objetivo é esse, essa convenção que acontece hoje em Camaquã, em 4 horas da tarde e 19h30 vai ser os votos, né, dos nossos filiados, nessa chapa que foi apresentada de diretório, e depois às 8 horas nós teremos um jantar de confraternização com filiados e novos filiados, e aqui a gente estava comentando, inclusive, um dos novos filiados é o Giovanni Barbosa, que foi presidente da Binjuve, assim como outros jovens que também estão ingressando, e nós vamos divulgar isso nos próximos dias, essas novas contratações, né, no bom sentido, né, do Progressistas. E quando se fala contratação, lembra futebol, mas realmente a gente trabalha como um time de futebol, em grupo. Política não se faz sozinho, né? Existem divergências? Com Existem, certeza. a gente sabe disso. Inclusive, nós superamos divergências históricas, né, dentro do nosso partido, de grupos que pensavam diferente ou que apoiavam deputados diferentes, mas a gente entendeu, né, com a maturidade que é necessária se ter, da importância dessa união, né, de as divergências serem colocadas, serem trazidas para o debate e a gente, com essas divergências, tirar pontos positivos. Só não existe divergência em partidos que têm dono. Nesses partidos as divergências não existem porque não podem existir. Nesses partidos, infelizmente, a democracia não existe. Não é o caso do Progressistas. Nós, sim,
temos divergências, temos convergências, temos democracia, e o debate dentro do Progressistas é feito sim, né, com base no respeito a quem pensa diferente e somando forças, né, do entendimento que se tiver para o futuro da cidade. Então esse é o nosso objetivo. Nós teremos apenas, a princípio, uma chapa, né, o Rodrigo Machado, né, que é o atual presidente do partido, seguirá como vice-presidente. Eu assumo a presidência do PP nos próximos 3 anos, né? Até então eram 2 anos os mandatos, agora o estatuto do partido mudou e são 3 anos de mandato dessa executiva, e nós juntos, né, vamos conduzir, né, os rumos do partido, junto com 60 membros do nosso diretório, com 15 membros da nossa executiva e também com os nossos 1.500 filiados, e nós precisamos, né, justamente reaproximar essas pessoas para que elas nos ajudem a construir um futuro diferente para a cidade. Pois é, Vitor Zambujo está conosco aqui. Você havia falado sobre os anos que o Progressista esteve à frente da Prefeitura de Camaquã, e eu me lembro desse período em Camaquã, foi um período longevo do partido, também aquele embate também entre o PDT e PP. O partido está se articulando. Tu assume a presidência do partido hoje, eu já te pergunto, e os nomes que estarão para o pleito de 2024, como vai ser feita essa articulação? Os novos membros, se há possibilidade de ter também ingressão de novos nomes para a composição do Legislativo Municipal. Vamos se aprofundar nesse assunto agora, Vitor Zambujo. Sim, é um trabalho que a gente já vem fazendo, né, desde, como disse, essa reestruturação iniciada após a eleição de 2020. Então, nós já tivemos novos filiados, atraímos... Já temos alguns nomes ou ainda não podemos compartilhar com a audiência? Não, a gente tem hoje pessoas que estão se filiando no partido que não estão né, no cenário político, assim, de Câmara de Vereadores, de Prefeitura, mas são pessoas da comunidade que representam ou representaram entidades, que são empreendedores, enfim, profissionais liberais, que têm muito a contribuir. Né? E outra coisa também que é importante salientar, Daniel, é a questão de que na política tudo tem um momento certo, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, na verdade, como o vereador Vitor estava comentando, é um momento de reestruturação do partido, né? Essa reestruturação, na verdade, não começa agora. Ela começou desde passada a eleição de 2020, que o partido já está nesse novo momento, né? Através da presidência do nosso atual presidente Rodrigo Machado, né? Que está se despedindo hoje da presidência do partido, a quem eu já deixo um abraço também, agradecimento pelo trabalho que desenvolveu aí nesses 2 para 3 anos, vamos dizer, né? Mas esse trabalho iniciado por ele precisava de alguém para poder seguir. Agora, nesse momento, o Rodrigo também é bom destacar que é presidente do IRGA, né? Nos orgulha em Porto Alegre, junto ao governo do estado, fazendo um trabalho brilhante, né? À frente do IRGA. E a partir desse momento a gente precisava de alguém para poder seguir essa reestruturação e aperfeiçoar. E dentre os nossos quadros do partido, o partido tem muita gente de qualidade, gente de fundamento de vários setores da sociedade, da comunidade de Camaquã, mas dentre todas essas pessoas, dentre todos os nossos filiados, se chegou a um consenso de que o nome do vereador Vitor era um nome mais adequado para esse momento, para poder tocar. Querendo ou não, o vereador estava comentando há pouco também que o partido até então possuía algumas linhas internas, né? E que hoje, graças muito também ao trabalho do vereador Vitor, acabaram sendo sanadas, né? Hoje a gente consegue ter os diversos grupos internos do partido todos alinhados, todos unidos, trabalhando pelo mesmo objetivo, que em primeiro lugar é o bem-estar e o desenvolvimento da cidade de Camaquã. Mas a gente pode ver vários deputados, seja estaduais, federais, que têm os seus apoiadores dentro do partido, hoje trabalham junto. E isso é o principal ponto. Então, a partir de todo esse trabalho de reestruturação, de união do partido, que o vereador Vitor veio coordenando nos últimos anos, desde que se tornou vereador em 2020, o nosso diretório atual e também os filiados alçaram o vereador Vitor para este ponto de liderança e hoje ele vai tomar posse como nosso presidente. Mas, como falei, é um trabalho que não começou hoje, só que ainda tem muito trabalho pela frente. Então, hoje a gente acredita que seja um pouco cedo ainda para se falar de nomes, né? Obviamente que o pessoal pede, sempre tem aqueles que querem concorrer a vereadores, que pleiteiam uma vaga, que estão se preparando. Outros também filiados até ficam indicando um nome ou outro para uma possível chapa majoritária, mas
hoje, nesse momento, a gente ainda não está pensando nisso aí. A gente quer primeiro montar grupos de trabalho para diversos setores, diversos segmentos da sociedade, a gente poder discutir isso internamente dentro do partido, para a partir disso, na hora certa, ali na virada para o próximo ano, no início do ano que vem, a gente poder começar a trabalhar de fato, discutir internamente os nomes, para daí possivelmente, e posso te dizer com bastante convicção, de que teremos, ano que vem, alguma candidatura. Apresentaríamos um projeto para a cidade de Camaquã. Mas nomes nesse ele momento, não pode falar. Não é nem que não possa. Na verdade, a gente está discutindo, como a gente fala assim, um projeto, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ter um horizonte, um norte, e a gente saber onde quer chegar. A partir disso aí, a gente tem que buscar a pessoa ou as pessoas que possam nos representar da melhor maneira para chegar naquele objetivo. Assim como é o caso do partido. O vereador Vitor desenvolveu um trabalho muito importante de união, reconstrução do partido interno, e hoje está sendo conduzido para a nossa presidência. E para definir quem vai ser um candidato que vai representar o partido, ou algum grupo, algum campo ideológico, no nosso caso o campo da direita, a gente precisa também de muito debate, muita discussão, porque essa é uma das grandes premissas da política e de um partido político. Não é ser unânime em tudo, ou não haver discussão. A política e os partidos políticos existem justamente para isso, para poder se ter divergência de ideias, diálogo e se chegar no melhor caminho, naquilo que a maioria democraticamente escolhe. Tem duas situações que esse momento partidário nos exige que sejam avaliados e considerados, né? O Partido Progressista no Rio Grande, ele tem uma das maiores forças femininas. Nós temos a mulher progressista muito atuante, e isso é uma realidade aqui em Camaquã, e uma juventude progressista muito atuante, tanto que o presidente e o secretário-geral do partido que assumem hoje são dois jovens atuantes, enfim, já testados na nossa sociedade. Então a juventude e as mulheres são ferramentas para que nós possamos encontrar esses nomes, para que nós possamos aperfeiçoar esses nomes, aproximá-los da política e também deixá-los ainda mais preparados para os desafios que a sociedade impõe. Mas ainda hoje é interessante trazer isso como pauta. Eu venho aqui para acompanhar, em nome da executiva do Partido do Rio Grande do Sul, a instalação de um outro movimento, o movimento afro-progressista, um movimento de inclusão, um movimento de diversidade, um movimento de aproximação realmente de uma cidade que deve ter, e de um partido que deve ter, não somente nos discursos, mas também na ação, uma unidade das pessoas que representa. Isso é um ponto que eu gostaria de considerar. O outro ponto é que o momento que começa agora, e essa é a minha missão de vir hoje a Camaquã, eu que fui prefeito eleito em 2016 e reeleito em 2020, e falo com muito orgulho, com a segunda maior votação do Rio Grande do Sul, com mais de 85% dos votos. A minha reeleição e a minha eleição se deram porque em algum momento nós soubemos viver exatamente esse momento que o Vitor vive hoje, que é de assumir um partido. Eu era presidente do meu partido, e nós conduzimos o partido para construir com a sociedade um programa de governo, reunir as pessoas, e as pessoas que são de fora do partido, e as pessoas que são de fora das pautas que ele defende hoje, por exemplo, na Câmara de Vereadores, ou que os outros colegas defendem, é reunir de fato a cidade para pensar no futuro que se aproxima. Essa é uma das grandes missões que o Partido Progressista tem a partir de agora, desse momento, dessa convenção. A eleição existe, é um fato, ela bate na nossa porta, os nomes talvez não sejam, de fato, a principal pauta nesse momento. Mas o que esses nomes representarão? Essa é a missão deles a partir de agora, desse novo diretório. E, pessoal, aqui em Camaquã, sobre o Partido Progressistas, nós temos lideranças consolidadas. E aí eu pergunto para vocês como é que vai ser feita essa mescla do novo que está chegando agora, da juventude que está com sangue nos olhos, quer modificar, com a liderança que já está ali, que tem experiência. Como é que vai ser feito, aliado isso? Isso aí é um trabalho que a gente está fazendo com muita tranquilidade, muita naturalidade, porque nós temos como princípio, o prefeito Mário Augusto estava comentando há pouco, que aqui temos
tanto o Vitor quanto eu também somos jovens e outros integrantes até mesmo da executiva também são jovens, a gente lida muito bem com isso porque a gente tem como espelho essas lideranças mais antigas. A gente sempre teve o gosto por político, o vereador Vitor, mesmo antes de ser vereador, sempre se espelhou nas lideranças progressistas históricas de Camaquã, né? Eu também não tenho cargo público, mas sempre tive também essa inspiração. Eu, no meu caso, tenho experiência familiar digamos assim, meus avós filiados ao Partido Progressista. Então, a gente tem gosto por isso. É muito mais do que uma obrigação, do que ter essas pessoas junto com a gente. A gente chama e estamos integrando toda essa juventude que tem vindo com a gente, muita gente nova, gente bacana que está se filiando junto com a gente também, nesse momento, passando a integrar o partido. A gente faz com muita tranquilidade essa integração. A gente tem diversos nomes históricos do partido que estão compondo o diretório junto com a gente, mas também muita juventude. E o nosso papel, a gente que já está um pouco mais de tempo integrando o partido, filiado, participando dos movimentos, das ações do partido, o nosso papel é o quê? É conseguir fazer com que essa mesma visão que a gente tem, que a gente lá atrás já teve, de aprender com os mais antigos, a gente fazer com que todo esse pessoal jovem que está entrando também compreenda a importância disso e também use de exemplo essas pessoas, muitos que já se foram, outros tantos que estão aqui, os que estão integrando a executiva com a gente, o diretório, os que não estão, mas que diariamente a gente encontra na rua, pode conversar, pode trocar ideia, para que essa juventude que está entrando junto com a gente agora possa também aprender com essas pessoas e também seguir o seu legado. A gente precisa renovar, a gente precisa inovar, a gente precisa trazer gente e ideias novas, mas a gente também precisa preservar aquilo de bom que sempre foi marca e orgulho do Partido Progressista no Rio Grande do Sul, sem nenhuma dúvida, e em Camaquã, com grandes lideranças, grandes parceiros e pessoas assim que deixaram a sua marca, o seu legado para a nossa sociedade. A convenção de vocês hoje vai ser muito prestigiada. Os políticos do Partido Progressista do Rio Grande inteiro, de alguma forma, mandaram a representação, mandaram menção de apoio. Obviamente, todos se dividem nas suas regiões, porque a convenção que acontece aqui acontece em muitas outras cidades no mesmo dia, no mesmo horário. E o presidente Celso Bernardi, presidente do nosso Partido Progressista, pediu ao deputado Marcos Vinícius e também a mim, sou prefeito, 2 prefeitos, né? O Marcos é deputado, mas foi prefeito jovem. Eu fui prefeito aos 25 anos. Sentinela do Sul, né? Sentinela. E eu em Dom Pedrito aos 25 anos, ele aos 21. Que nós estivéssemos aqui para prestigiar o Vitor, porque o Vitor demonstrou uma liderança incontestável à frente do seu mandato, uma capacidade de amadurecer positivamente ao longo desse período, de liderar esse processo de unidade partidária e, sem dúvida, de reunir as pessoas certas para que conduzam os rumos também de Camaquã. Então, a gente vê no Vitor hoje o pulso firme, não deixa de ter aquela ânsia da juventude de querer que as coisas certas aconteçam, mas também com maturidade, mas também com serenidade, com muita responsabilidade, aliás, responsabilidade que tanto falta para os homens públicos do nosso país e também para os homens públicos que a gente convive nas nossas regiões. Que bom que o Vitor hoje representa tanto para o nosso partido. Ele, sem dúvida, é um das meninas dos olhos do Partido Progressista do Rio Grande do Sul e por isso nós estamos aqui. Perfeito, perfeito. Bom, posso convidar vocês para mais uma rodada de entrevista depois do break comercial? Então, estamos com o vereador Vitor Azambuja do Progressistas, também Mário Augusto, prefeito de Dom Pedrito e vice-presidente da FAMURS, que tem um trabalho importantíssimo nos municípios, nos 492 municípios do estado. 97, eu diminui os partidos do estado, os municípios do estado, né? Pelo amor de Deus, não. 497 municípios do Rio Grande do Sul e também o Lucas Bride, secretário-geral do Progressistas. Rápido intervalo, na sequência a gente volta aqui no Esquina. Bom, estamos no ar também aqui na Acústica FM até 1 da tarde. Eu tenho um outro recado para você, porque é o seguinte, tá chegando hoje no Salão Conde, a partir das 22 horas, a
Caipifest, a caipira liberada até a meia-noite, e elas fria a noite toda na pista. Olha que bacana. No palco tem mega show, banda rosas e mais. Mega estrutura da indústria do som, DJ L7, DJ Violo e DJs Flávio Luiz e Adriano Bergman. E o melhor open bar para maiores de 18 anos, então é hoje no Salão Kunde a partir das 10 horas da noite. Aí você não pode perder para você curtir o seu sábado à noite. Vamos seguir então falando sobre os assuntos aqui do programa. Vamos seguir falando sobre a Convenção Municipal do Partido Progressistas. Estamos aqui nos estúdios com o vereador Vitor Azambuja e também com o prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto, e também vice-presidente da FAMURS. Vitor Azambuja, a convenção é hoje do partido, enfim, você assume a presidência pelos próximos anos. Eu te pergunto o seguinte: se nessa convenção surgir o teu nome para o pleito de 2024, você aceitaria ou não? Como é que ficaria? Você deixaria o seu nome à disposição? Daniel, eu recebo, diariamente, andando pelas ruas, na Câmara de Vereadores, nas redes sociais, incentivo de muitas pessoas, pessoas cumprimentando pelo trabalho. É um reconhecimento que a gente fica feliz, e reconhecimento que vem através também de momentos como o Troféu Costa Doce, que ontem recebi. E essas pessoas me incentivam a seguir em frente. Algumas delas dizem, olha, acho que o mandato tá muito bom, de repente tem que seguir, mas eu felizmente recebo muitas e muitas mensagens e palavras de pessoas acreditando na ideia de uma candidatura ao Executivo. Eu não posso negar aqui, e sempre agi na minha caminhada política de forma muito transparente, nas minhas entrevistas, nos meus posicionamentos, no dia a dia com as pessoas, eu tenho essa marca de transparência, de falar realmente o que eu sinto e qual é a minha convicção. E eu, assim como todo camaquense, e principalmente aqueles que estão na política, eu teria muito orgulho, de poder um dia governar a nossa terra, que já foi, ao longo da sua história, governada por homens de valor, homens de princípios e de espírito público, que eu acho que é o que a gente precisa, principalmente quando está se administrando, está no seu poder, pensando no público, coletivo, nas pessoas, na cidade. Mas isso é uma decisão do partido, é uma decisão dos filiados do partido, dos mais de 1.500 filiados, do diretório do partido e também da comunidade Camaquã. Não existe candidato de si mesmo, não existe candidato porque quer ser candidato. Os candidatos saem, ou pelo menos deveriam sair, de grupos, ou de um grande grupo da comunidade que acredita que aquela pessoa ali tem condições de tocar adiante o município, de tentar resolver problemas, de dar continuidade a avanços que se tem. E eu acho que nós faremos, e a minha missão como presidente do Progressistas é fazer esse diálogo com o partido e com a comunidade. O Lucas Bride trouxe aqui que nós pretendemos e faremos grupos de trabalho, faremos encontros, não somente com filiados, com pessoas, com empreendedores, com trabalhadores, com comerciantes, com produtores rurais, com as entidades, com os clubes de serviço, para que a gente possa, em conjunto, buscar alternativas para problemas e, em conjunto, também dar continuidade em avanços que se tem ao longo da história. Eu acho que nós precisamos ouvir a comunidade. E quando se ouve, quando se discute, tenho certeza que se sai mais forte. Ninguém sai mais fraco ou mais pobre quando se troca ideias. Pode-se ter divergências, mas não. No caso do Progressistas, o objetivo é esse. Com as divergências também crescer. Porque, como disse, ao longo da história, foi assim que nós fizemos nosso partido. Ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade, e é o que nós queremos fazer. Ouvir as pessoas, porque quanto mais a gente ouve, menos a gente erra. E esse é o nosso objetivo para poder construir alternativas. Então, sim. Com certeza, de forma muito transparente. Eu ficaria muito grato, feliz e orgulhoso de um dia poder governar Camaquã. A cidade onde eu nasci, a cidade onde está minha família, onde eu criei meus vínculos afetivos, de amizade, enfim, mais intensos, e depois fui morar em Porto Alegre para estudar, e desde lá também me preparo para a vida pública, estive como estagiário do Marcos Vinícius quando era diretor
Companhia Rio Grandense de Saneamento, fui assessor parlamentar na Assembleia, o mais jovem assessor na Assembleia aos 18 anos de idade, quando trabalhei junto com o Marcel Van Hatten, que hoje é deputado federal. Também estive na coordenadoria de relacionamento institucional do IP Saúde, que foi um grande desafio, um grande aprendizado. Né? Fui presidente de Grêmio Estudantil, né? Presidi o movimento jovem do partido e, felizmente, em 2020, né, fui eleito o segundo vereador mais votado da eleição, né, o mais jovem vereador da história da cidade, e tenho trabalhado todos os dias incansavelmente para poder corresponder os votos de confiança de 1.307 camaquenses e daqueles camaquenses que ao longo do meu mandato se somam junto conosco, né, apoiando, sendo parceiro, dando sugestão, né, aconselhando também, porque como eu disse, quanto mais a gente ouve, menos a gente erra, e é o que nós queremos fazer, é o que eu faço no meu mandato e é o que eu quero fazer como presidente do Progressistas. Ouvir a comunidade, sentir o que a comunidade realmente pensa para o nosso futuro, e nós precisamos, né, ter posição como sempre tivemos. E uma coisa a gente pode dizer, o Progressistas estará compondo, né, uma chapa de oposição, ou melhor, de alternativa a este governo. Na Câmara nós somos oposição, uma oposição, eu sempre digo e repito, uma oposição justa, coerente e responsável, apoiando os bons projetos, sendo parceiro no que é necessário, né, inclusive em projetos polêmicos, projetos importantes, que podem render algum desgaste para político. Nós não nos furtamos de ter responsabilidade, de ter coerência, de ter convicção, e apoiamos o governo. Mas também propomos alternativas do que não está bom e enfrentamos com coragem, sem medo, sem receio e com muita responsabilidade aquilo que não está bom. Né? Como sempre digo, o asfalto e a iluminação de LED, que são dois pontos principais, né, levantados na Câmara pela base do governo, defendidos, e que a comunidade também reconhece, nós fomos parceiros. Eu não estava na Câmara de Vereadores, mas o Progressistas votou a favor do financiamento para a usina de asfalto. Eu, como vereador, junto com o colega Ronaldo Renocar, nós votamos a favor dos quase 10 milhões de reais para o financiamento para a iluminação de LED. Então nós podemos provar, na prática, de fato, que nós apoiamos os bons projetos, mas também nós enfrentamos aquilo, né, que precisou ser enfrentado, que precisa ser enfrentado, e não colocamos uma venda nos nossos olhos para os problemas que existem. O asfalto é importante, precisa seguir, tem que avançar, dar uma cara nova para o centro da cidade, mas o asfalto que passa por cima e que esconde o paralelepípedo não pode esconder os problemas das nossas vilas, das nossas comunidades, dos nossos bairros, do nosso interior, os problemas que existem na educação e que são gritantes, e os pais todos os dias estão nos alertando sobre esses problemas, dificuldades que existem na área da saúde e em tantas outras áreas. Então, o asfalto tem que seguir, tem que avançar, é importante, teve e tem nosso apoio, mas este asfalto, como disse, ele tem que passar por cima do paralelepípedo, que é, né, antes do asfalto foi colocado, mas o asfalto não pode passar por cima de tantos outros problemas que existem e que nós precisamos resolver. Prefeito Dom Pedrito, Mário Augusto, enfim, o senhor à frente do Legislativo da cidade... Do Executivo. Do Executivo, perdão. Traga um detalhe, tá lá a cidade, enfim, e também já nos adianta ali sobre, o senhor faz parte da composição da FAMURS, está na vice-presidência, inclusive haverá agora na semana a convenção realizada, enfim, assume Luciano Orsi. Detalhe um pouco mais aqui no nosso Esquina Democrática. Vamos começar pela FAMURS então, né? Perfeito. Eu fui vice-presidente junto com o presidente Paulinho Salerno, e agora nós temos uma nova missão junto ao presidente Luciano, que é manter a FAMURS com o tamanho que ela tem, com grandes debates, um novo governo, novos programas, novas ações, uma nova modelagem. Nós precisamos ainda entender como vamos acessar alguns recursos, e isso vai, sem dúvida, ser conduzido com a grandeza que a FAMURS exige, porque o prefeito Luciano também é um homem de muitos valores e que terá ao seu lado um time muito bom, da qual eu tenho a honra de fazer parte. Serei vice-presidente novamente. O nosso congresso acontece de segunda a quarta-feira, agora na próxima semana, no Recanto do Maestro, no centro do estado, em Restinga Seca. Bom, essa é a primeira pauta. A FAMURS representa hoje 497 municípios, ou seja, a totalidade dos municípios do Rio Grande do Sul, e precisa cada vez mais da atuação destes prefeitos destas cidades. Nem todos da metade sul são tão atuantes assim, mas é importante para que essa federação tenha este tamanho e essa representação,
e aqui eu faço um chamado aos prefeitos que nos ouvem, ou aos seus secretários, assessorias, vice-prefeitos, que saibam o quanto a FAMURS precisa da participação de todos os prefeitos. E quero aqui falar sobre o meu município, que teve avanços importantes, porque se reencontrou com o seu destino, não somente pelas obras que fez, mas como disse o vereador Vitor, e queria muito que a minha cidade tivesse 1, 2, 3 vereadores Vitor Azambuja lá, com esse discernimento, com esse tamanho, com essa grandeza, seja na situação ou na oposição, para construírem junto comigo o destino da cidade. Nós temos, obviamente, bons vereadores, mas o vereador Vitor ele se destaca, né? E nós, em Dom Pedrito, encontramos alguns caminhos, porque somos um município de uma extensão territorial muito grande. Por exemplo, Camaquã, se não me falha a memória, tem em torno de 1.600 quilômetros de extensão de área rural. Dom Pedrito tem 5.192 quilômetros. Então, em razão das nossas lavouras, das propriedades rurais distantes da zona urbana e da diminuição da população nesta área, mas ainda existem famílias, crianças, enfim, que ora estão em uma localidade, muda a safra, muda a lavoura, mudam os produtores que arrendam uma área, então mudam essas famílias para outros lugares. Nós vimos a necessidade, por exemplo, de criarmos as primeiras escolas rurais itinerantes do Brasil, que são escolas em container, com ar-condicionado, pracinha, uma copa, uma cozinha adequada, banheiros, mas que comporta aqueles 10 alunos e a professora vai até onde os alunos moram e não os alunos pegam o ônibus para fazer aqueles grandes trajetos. Isso é um exemplo de um olhar sensível à educação, de coisas que não se escondem no asfalto, como diz o vereador Vitor. Nós fizemos muita obra de asfalto, muita obra de pavimentação. Eu assumi Dom Pedrito com menos de 30% das ruas com pavimentação de pedra irregular. Hoje nós temos mais de 60% das ruas assim. Temos a primeira rua foi no meu governo que se fez de asfalto de ponta a ponta da rua. Mas essas obras não nos permitiram deixar de enxergar que no final do dia as pessoas não poderiam olhar somente para o asfalto para se contentarem. As pessoas precisavam se encontrar enquanto comunidade. Nós criamos grandes eventos sociais, eventos culturais, eventos como o nosso Natal da Paz, fortalecemos a Feira do Livro, que hoje é uma dos maiores eventos literários do interior do Rio Grande do Sul. Temos o nosso Ponche Verde da Canção, que é um dos maiores festivais nativistas. E assim, a cada final de semana, amanhã temos um grande encontro de carros antigos, por exemplo. Cada final de semana nós temos alguma coisa acontecendo, porque as pessoas, elas precisam viver a cidade. E esse é um ânimo que eu trouxe para Dom Pedrito, pela minha juventude, que eu trouxe para Dom Pedrito, pela minha capacidade de ouvir as pessoas e de sentir que elas precisavam ter um sentimento único junto com a prefeitura. O sentimento de pertencimento. E é isso que eu vejo que o Vitor se prepara à frente do Partido Progressista para propor em um programa de governo com tanta clareza. E vejo que faz... porque escolheu seguir vivendo em Camaquã. Ele que tinha a possibilidade de estar até mesmo em outros cargos públicos, mas na iniciativa privada, em outros municípios, como o próprio Porto Alegre, escolheu que o seu filho, Caetano, nascesse em Camaquã, no hospital de Camaquã, que o seu filho estudasse em Camaquã, em uma escola de Camaquã. Então eu não tenho dúvida que são essas pessoas, que assim como eu, que na minha Dom Pedrito, me apaixono todos os dias pela minha terra, para fazer as coisas valerem a pena acontecer, o Vitor tem plenas condições com o seu grupo, com os seus parceiros, com a comunidade reunida, de fazer as coisas acontecerem aqui pelo futuro de Camaquã, pelo futuro do Caetano. O pessoal participando aqui na live, a Suzana Fonseca dizendo que esse é o meu presidente, Vitor, aí ó, tá acompanhando o programa também, o Vladimir Tili também acompanhando o programa, muito bom dia, vou seguir a tradição, né, Roberto, os abraços também, né? Não pode faltar aqui no Esquina Democrática. A Isabel Cristina Pereira de Pereira e Nelci Sampaio. Bom, eleição municipal, enfim, o partido está se unificando, enfim, terá a convenção hoje, mas a gente sabe que nem política tudo é sozinho. Eu lhe pergunto, Vitor, para a gente fechar essa rodada aqui sobre progressistas, coligações para 2024, o partido já tem ideia de quais partidos poderá formar alguma união? Ainda esse assunto ainda não está sendo discutido? Ainda a gente não tem claramente essa discussão. Obviamente que dentro da Câmara de Vereadores existem relacionamento, né, mais próximo com um, com outro partido. A gente sabe, e aqui eu cito o exemplo, a gente sempre houve, né, uma
um enfrentamento, mas uma divergência histórica entre progressistas e PDT, né? E essas divergências ainda existem, né? Como disse, as divergências existem dentro dos próprios partidos, como não existiriam entre partidos diversos. Mas são divergências que nós estamos sabendo, dentro da Câmara de Vereadores, reconhecer e respeitá-las, né? A gente tem uma relação, eu e o vereador Ronaldinho Renocaro, uma relação próxima com o vereador professor Clayton Silva, né? Certos momentos até votamos de forma diferente, nos posicionamos de forma diferente, mas nos respeitamos, né? Também com o colega vereador Mano Martins, do União Brasil, com o colega Watterson Bonos, do Republicanos. São todos vereadores, né, de partidos diversos, né, outros partidos que não o nosso, mas que nós temos uma ótima relação, assim como também temos uma ótima relação com partidos que não estão com hoje cadeira na Câmara de Vereadores, mas são partidos que precisam, né, serem reconhecidos, né, pelas lideranças, como o próprio PSD, né, da ex-prefeita do Cristal, ocupa uma posição numa UPA em Porto Alegre, né, que é a ex-prefeita Fábia Richter, que é uma pessoa que nós temos uma ótima relação, conversamos sobre política, sobre outros assuntos também, né, e obviamente dentro dessas conversas sobre política existem conversas sobre a nossa preocupação com o futuro da cidade, e nós vamos nos próximos meses intensificar essas conversas com os partidos e também com a comunidade, com as entidades, com os nossos filiados, enfim, né? Eu acho que isso precisa ser, como disse, a gente precisa sentar, conversar, avaliar e buscar convergências, né? Porque, como disse, divergências existem, mas nós precisamos buscar essas convergências. Esse é o nosso objetivo. Eu ia lhe perguntar justamente sobre essa convenção, sobre o pedido de expulsão de um vereador. Por que chegou a esse consenso? Por que esse pedido vai ser feito hoje durante a convenção? Na verdade, né, e só para concluir o que eu vinha falando anteriormente ali, sobre esses vereadores que nós temos relação, e até alguns colegas, vereadores da base do governo, iam à tribuna e diziam, mas olha, a esquerda e a direita estão juntas em Camaquã, olha, PP e PDT que se degladiavam palavras deles, se degladiavam em eleições, agora estão juntos. Olha, a gente tem divergências, nós respeitamos essas divergências. Mas se for para resolver problemas, não tem problema nenhum em nós estarmos juntos, dentro da Câmara de Vereadores ou fora dela. Nenhum problema. Se for para resolver os problemas do CAIC, da assistência social, das dezenas de crianças camaquenses, autistas, que não têm um atendimento qualificado, sim, nós estaremos juntos com o PDT, com a União Brasil, com Republicanos e com o PSD. Se for para resolver os problemas das nossas estradas, que infelizmente estão abandonadas as estradas rurais, inviabilizando muitas vezes o próprio escoamento da safra, e nós vimos, né, recentemente pontes caindo ao passarem caminhões carregados de soja, de arroz, de fumo. Se for para resolver esses problemas, nós estaremos juntos com esses partidos. Se for para resolver os problemas da zeladoria, da limpeza urbana, que é uma grande dificuldade, também estaremos juntos. Para resolver os problemas dos pediatras que faltam nos postos de saúde, nós estaremos juntos. Então, nós estaremos juntos naquilo que for para somar para Camaquã. Inclusive para alertar o próprio governo municipal quando os erros acontecerem. Porque quando os governos erram, é a cidade que perde. Quando os governos acertam, é a cidade que ganha. E por isso que nós somos uma oposição responsável, coerente e justa. E entrando justamente nesse assunto do colega vereador Wilson Meirelles, na verdade não é hoje na convenção que será pautado esse assunto. Nós recebemos nos últimos dias uma denúncia através de um filiado, né, de acordo com o nosso estatuto, um pedido, né, de expulsão, de afastamento e expulsão do vereador Wilson Meirelles, devido a uma série de questões que ocorreram, né, infelizmente, e aqui todo mundo sabe, eu acredito que já se tornou público, né, esse embaraço que há hoje, que é um dos desafios que nós temos como executiva, né, que foi o vereador Wilson Meirelles optou, sem conversar com partidos, sem nenhum posicionamento público, nem formal em reunião, enfim, optou por ingressar no governo. Né, recebemos um ofício na Câmara de Vereadores de que o vereador Wilson Meirelles, ofício do prefeito, era o novo vice-líder do governo. Isso tudo foi, né, de forma com surpresa, né, que nós recebemos. O partido isso. não foi consultado. Exatamente, nem consultado nem avisado.
Mas ali inicialmente realmente, né, houve alguns ânimos mais exaltados, mas hoje a gente está lidando isso com tranquilidade, né? Aqui falo como vereador e como próximo presidente do partido, eu acredito que o melhor caminho, sim, seja a saída do vereador Wilson Meirelles, né? Não há mais clima dentro do partido. Ele, sim, nos ajudou muito durante os nossos governos na Câmara de Vereadores, né? Deu a sua contribuição, mas agora, né, ele optou por um outro caminho e nós temos que respeitar. E como vereador disse, como vereador e como presidente que serei a partir nas próximas horas, o meu desejo, e obviamente isso vai ser definido entre a Comissão de Ética do partido, né, o Conselho de Ética e a Executiva e o Diretório, mas o meu desejo é que ele possa sair, possa ir para outro partido e nós não solicitemos, não vamos requerer a cadeira dele. Porque a gente quer justamente dar a demonstração de que o progressista não está brigando por cadeira, por vaga, por cargo. O progressista está brigando para que nós tenhamos ao nosso lado, né, ao nosso lado, nas trincheiras de luta pela cidade, nós tenhamos pessoas realmente comprometidas com o partido, com os princípios, com os valores, com as convicções e com a honra que o nosso partido sempre teve muito orgulho de carregar. Então, o meu recado nesse sentido é que vamos tratar isso com tranquilidade, o partido vai tratar isso nas próximas semanas, mas o meu desejo é que ele possa se retirar do partido, optar, né, por se filiar em outro partido, como ele bem entender, mas nós não vamos ficar brigando por cadeira e por vaga. Nós vamos sim brigar sempre que for necessário, pelos nossos princípios, pelos nossos valores e pela nossa honra e nossa história. Perfeito, então. A gente deixa espaço também à disposição ao vereador Wilson Meirelles aqui, que queira se pronunciar sobre esse pedido de expulsão realizado pelo Partido Progressistas. Tem espaço aqui no Esquina Democrática. Prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto, agradeço também a sua participação aqui, a sua atuação também, o diretório. Eu podia falar de estratégias também, mas o nosso tempo também já se esvaiu aqui. Agradeço a sua participação junto aqui com o Vítor Zambuja no Esquina Democrática. Muito obrigado. A estratégia do Partido Progressista, a partir dessas convenções, é destacar os grandes líderes que nós temos, especialmente aqueles que surgem nas nossas juventudes. O vereador Vítor é um deles, e valorizar sempre a nossa história, o que nós sempre defendemos, na construção de uma sociedade livre, de uma sociedade que produza, de uma sociedade que se desenvolva e que as pessoas sejam sempre as protagonistas de tudo isso. O vereador Vítor e a sua executiva, o seu diretório, têm todo o apoio do Partido Progressista do Estado. Afinal de contas, ele reconhecidamente, Rio Grande afora, é uma liderança consolidada. Também fica um abraço ao deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, que estará presente também. Estará conosco hoje à noite também, representando também a executiva do partido e a Assembleia Legislativa aí da bancada do PP. Perfeito. Vereador Vítor Zambuja, forte abraço. Obrigado pela oportunidade, sempre aqui a Acústica nos recebendo de braços abertos para trazer justamente para a população, para a nossa comunidade, o que acontece na política, acontece nos partidos, e o nosso objetivo sempre é, assim como vocês fazem, né, trazer a informação verdadeira, a informação séria, responsável, e assim, de forma verdadeira, séria e responsável, que nós trabalhamos pela cidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Rápido intervalo, já voltamos. Bem.